Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 11. Nós vamos dar continuidade, na nossa série de estudos, na nossa série de exposições da Epístola aos Hebreus. E nós estamos agora já no capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura aí a partir do verso 11. O nosso tema, nós meditaremos no tema Nada Além do Sangue, O nosso tema da nossa mensagem de hoje é Nada Além do Sangue. Nós veremos aqui a importância do sangue de Jesus Cristo, Nós veremos aqui a importância do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura então a partir do verso 11. Diz assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão. Até aí. Vamos orar? Senhor Pai Santo, nós viemos a Ti em busca de iluminação mais uma vez, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, eu sei que eu não sou nada para estar aqui, Senhor. Eu sei que eu sou a pessoa mais imperfeita, mais incapaz do mundo, Senhor, mais indigna de estar aqui diante de Ti e trazer a mensagem do Seu povo. Mas pela Sua graça, Senhor, o Senhor me trouxe aqui hoje. Então, por favor, ó Deus, eu te suplico, não permita que eu venha desperdiçar o tempo que o Senhor me deu de trazer a Sua palavra para falar coisas, Senhor, que não têm sentido, coisas tolas, coisas fúteis, coisas que não edificam. Mas eu te peço, Senhor, confiando na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor me conceda graça de maneira que eu possa abrir a boca para a honra e para a glória do Seu nome. Que eu possa abrir a minha boca e que o Senhor fale através de mim, ó Deus. Me conceda essa graça, Senhor. Que possa acontecer da mesma forma que aconteceu com os apóstolos, que o Senhor me enche de maneira que eu possa abrir a minha boca e anunciar com intrepidez. É nessa confiança que eu venho diante de Ti. E eu rogo também pela vida de todos os irmãos, Senhor, que saíram das suas casas, que vieram ouvir a Sua palavra. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um, Senhor, de maneira que essa palavra possa causar arrependimento, que essa palavra possa causar quebrantamento, que essa palavra possa causar edificação na vida de cada um, Senhor. Eu te peço e eu te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos em Hebreus. Nós já começamos já faz algum tempo, e hoje nós continuaremos estudando acerca das alianças. Nós já começamos a estudar acerca das alianças, é um tema que o autor aos Hebreus ele fala muito a partir do capítulo 7, e nós vemos que ele vai até o capítulo 10 falando acerca das alianças. E nós vamos dar continuidade aí a estudar acerca das alianças. Hoje nós veremos a base das duas alianças, A base das duas alianças é o sangue.
A primeira aliança, todo o culto da primeira aliança, ela girava em torno do sangue dos animais aspergidos. E da nova aliança gira em torno do sangue supremo, maravilhoso, que é o sangue de Jesus Cristo. Na primeira aliança, o sangue, os sacrifícios, eles eram ineficazes. Eles eram incapazes, né? Nós vemos que o autor relata aqui, que eles eram incapazes de aperfeiçoar de uma vez por todos aqueles que ofereciam culto, né? Ou seja, as pessoas cultuavam ano após ano. Por que elas faziam isso? Porque aqueles sacrifícios, eles eram ineficazes, eles não eram capazes de aperfeiçoar de uma vez por todas. Enquanto que o sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, que é o que nós vemos, que nós estamos estudando, ele é suficiente, né? Ele é capaz de aperfeiçoar totalmente, ele é totalmente eficaz. Ele pode nos aperfeiçoar de maneira que nós possamos alcançar a perfeição. Eu disse que a perfeição, no sentido de que nós vemos aqui na carta de Hebreus, não é ser sem pecado, 100% sem pecado. A perfeição aqui no sentido da carta de Hebreus é o pleno conhecimento de Deus. Na antiga aliança nós não podíamos atingir o pleno conhecimento de Deus, porque aquele culto não era suficiente, ele era imperfeito. Mas na nova aliança, debaixo do sangue de Jesus Cristo, pela mediação sacerdotal de Jesus Cristo, nós podemos atingir o pleno conhecimento de Deus. A perfeição é essa. A perfeição é atingir o pleno conhecimento de Deus e viver uma vida de maneira que agrada a Deus. Uma pessoa é perfeita, sabe como? Como que uma pessoa atinge a perfeição? Não é que ela é totalmente extraordinária, não é que ela tem isso, talentos e mais talentos, riqueza e mais riqueza, ouro, prata, bens, etc e tal. A pessoa ela atinge a perfeição quando ela entende qual que é a vontade de Deus e ela procura de todo o coração andar de acordo com a vontade de Deus, né? Como o salmista diz, né, que nós devemos andar pelas veredas postas pelo Senhor, que o Senhor faça caminhos planos diante de nós para que nós possamos andar nele. O sangue, né, ele era importantíssimo na Bíblia, na própria Bíblia. A Bíblia, em todas as partes que nós lemos, ela relata, né? A Bíblia do início ao fim ela relata acerca do sangue. Né? Há muito tempo, né, os cristãos eles eram conhecidos como o culto era um açougue, né? Porque de tanto nós falarmos do sangue, as pessoas achavam que o nosso culto tinha a ver com açougue. Na Idade Média, no primeiro século, eles achavam que os cristãos eles eram canibais. Canibais é aquela pessoa que come carne, né? De gente. Não que come carne de animal, mas é carne de gente. Né? Por quê? Porque a pregação dos cristãos tinha a ver com comer carne e beber sangue, né? Então, esse povo é canibal, porque eles têm um negócio de comer carne e beber sangue, quando se trata da cruz. Mas nós vemos que o sangue ele é importantíssimo, e a Bíblia ela ressalta essa ideia da importância do sangue. Nós vemos em Levítico 17, quem quiser abrir rapidinho, Levítico 17, o terceiro livro da Bíblia, lá no início, Êxodo, Levítico capítulo 17, Deus ele vai dar ordens, né? Ele vai ordenar ao povo que eles não deveriam comer do sangue, comer qualquer tipo de sangue. Se eles comessem, eles seriam expulsos, né, do meio do povo, para demonstrar para os judeus a importância que o sangue teria, a importância do sangue, né? A importância do sangue de Jesus Cristo. Diz aí, qualquer homem, verso 10, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros, ele está falando do povo dos naturais ou dos estrangeiros, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinar entre vós e comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do meio do povo. Então Deus fala, qualquer um, tanto natural quanto estrangeiro, que comesse qualquer sangue, ele se voltaria contra a pessoa, ele se poria como adversário daquela pessoa e eliminaria aquela pessoa do meio do povo. Verso 11, diz assim, porque a vida da carne está no sangue. Eu sempre pensava, ouvir esse versículo, mas como assim que a vida... Será que deve ser porque a pessoa está viva, né? Então, se tirar o sangue dela, ela morre. Mas, na verdade, isso aqui significa que a sua vida, a vida do judeu, a nossa vida está no sangue. Ou seja, nós só podemos ter vida eterna graças ao sangue que foi derramado.
Quando ele diz que a vida está no sangue, significa exatamente isso, que a nossa segurança, a nossa salvação está no sangue de Jesus que foi derramado. Por isso que o sangue não poderia ser comido. Né? Ele diz, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lhe tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Então o sangue, o lugar do sangue era sobre o altar para fazer expiação, né, pela alma. Porquanto é o sangue, pela expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vossa vida. Porquanto tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrinar entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinar entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o sangue e o cobrirá com pó. Qualquer pessoa que caçasse ave, que podia ser comida, né, deveria degolar e derramar o sangue sobre a terra. Portanto, a vida de toda a carne é o sangue. Por isso, tendo dito aos filhos de Israel, não comerás sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Então Deus ele deu esse mandamento para o povo, justamente para mostrar para o povo, né, a importância do sangue. Né? O povo deveria ver a importância do sangue. O judeu, a criança, desde pequena, ela deveria crescer sabendo que o sangue era sagrado. Havia uma importância gigantesca no sangue, ainda que eles não sabiam, né, que a história ia ter esse desfecho, né, ou eles não imaginavam, eles eram declarados ali para eles através dos símbolos, mas eles não tinham a certeza de que Cristo um dia viria e derramaria o seu sangue, como nós vemos hoje, né, o que Deus está querendo demonstrar para eles é que a vida está no sangue, a nossa salvação está no sangue. Gênesis 9:6 não precisa abrir, o Senhor diz que quem derramar o sangue do outro homem, terá o seu sangue derramado também. Então o sangue sempre foi muito importantíssimo, né, na antiga aliança. Todo o culto da antiga aliança girava em torno do sangue. O culto não era igual ao nosso hoje, né, que nós viemos bonitinhos, sentamos aqui, ouvimos a palavra. O culto deles era um açougue. Eles levavam o animal, o sacerdote avaliava aquele animal, matava, degolava aquele animal, mandava sangue para cá, cortava uma parte, queimava uma parte no altar, queimava outra parte lá fora, levava o esterco para queimar lá no outro lugar. Então o culto era dessa maneira. O culto do Antigo Testamento era assim, né? O culto era baseado no sangue. Para apontar, né, a importância do sangue de Cristo. Então o sangue sempre foi importante na história para demonstrar a importância do sangue de Cristo que seria derramado em nosso favor. Então o sangue era muito importante para que as pessoas pudessem ver a importância da obra do Messias em derramar o seu sangue para purificar. Na cruz só servia se fosse o sangue de Jesus Cristo, porque ele é o único inocente, sem pecado. Por isso que na cruz só servia se fosse o sangue dele. E se fosse outra pessoa, né, que morresse ali no nosso lugar, não servia. Só servia se fosse ele, porque ele tem pecado. Qualquer um de nós, qualquer pessoa na face da terra que morresse na cruz do Calvário, que morresse na cruz, né, ela estava morrendo pelo pecado dela. Se você tivesse um único pecado, né, você já era digno de crucificação. Você devia ser morto. Né? Mas então naquela cruz Jesus ele morre pelos nossos pecados porque ele era perfeito, né? Se ele tivesse qualquer pecado ele não poderia morrer no nosso lugar. Nós vimos agora há pouco na leitura, né, do Evangelho de João que Pilatos estava sempre dizendo: eu não acho nesse homem crime algum, eu não acho nesse homem crime algum, eu não acho nesse homem culpa nenhuma, né? Justamente para demonstrar que Cristo é inocente, ele morreu pelos nossos pecados. Por isso o seu sacrifício é eficaz. Né? Por isso o seu sacrifício é eficaz. Rapidamente aqui, o objetivo do autor com tudo isso, né, é mostrar para a comunidade de hebreus, que nós sempre vemos aqui, que estava de malas prontas para voltar para o judaísmo, que só há remissão de pecados no sangue de Jesus Cristo. Eles estavam deixando a segurança em Cristo e voltando para aquilo que era sombra. O escritor de Hebreus fala: aqueles símbolos, aquele sacrifício, aquilo não tem mais nenhum valor. O que importa é o que Cristo fez. É o seu sangue que é o único que pode remir os nossos pecados.
né? Então ele faz isso para que eles não voltassem para aquilo que era símbolo, para aquilo que era sombra. No culto passado nós vimos acerca do culto da primeira aliança, né? Nós estudamos acerca dos rituais, do trabalho do sacerdote, do trabalho sagrado, nós vimos acerca dos utensílios, né? Que tudo apontava para Cristo, né? Que era uma ilustração do verdadeiro santuário, que se cumpriu com a vinda de Jesus Cristo. Todos aqueles ritos, todos aqueles sistemas eram símbolos, né? Depois que Jesus veio, aquilo passou por uma reforma e nós temos agora o culto, o verdadeiro culto que era da vontade que Deus se agrada. Hoje nós veremos acerca da eficácia do sangue de Jesus Cristo e dos efeitos sublimes do seu preciosíssimo sangue. Nós veremos aqui alguns efeitos do sangue precioso de Jesus Cristo, né? A nossa vida depende do sangue. Você deve perguntar por que ele fala tanto de sangue, por que ele fala tanto da cruz, por que ele, nos cultos que eu participo, eu só ouço acerca de sangue, de Cristo e de cruz. Porque a sua vida, a minha vida, a nossa segurança depende disso. Se eu falasse aqui de fábulas, se eu falasse fábulas, mitos para vocês, eu não estaria amando vocês de todo o coração, mas porque eu falo a verdade acerca da cruz de Cristo, é segurança para todos nós. Se qualquer um que está aqui crê verdadeiramente nisso, se apegar a essa verdade que eu estou dizendo, essa pessoa ela tem vida eterna. Então eu não posso falar outra coisa a não ser as coisas que podem te dar a vida eterna. Cristo não te prometeu nada além de uma cruz e a vida eterna, né? Então, como é que eu vou prometer? Como é que o pregador pode prometer outra coisa que Cristo não prometeu? Cristo prometeu a salvação, né, da sua alma e uma cruz, né? Aquele que quiser vir após mim faz o quê? Né? Encha de riqueza, viva a melhor vida na terra e depois você vem? Não, aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a vida, vai perder, e quem perder vai achar. O primeiro efeito do derramamento do sangue de Jesus Cristo é que ele nos dá acesso direto à presença de Deus. Isso aqui é maravilhoso, né? Nós não podíamos ir à presença de Deus. No Antigo Testamento, com o culto do Antigo Testamento, a presença de Deus estava fechada. Quem poderia entrar no Santo dos Santos era o sacerdote uma vez por ano, com sacrifício primeiro pelos pecados dele e da sua família e depois pelos pecados do povo. Mas quando Cristo veio, que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele entra no Santo dos Santos, né? No céu, ele, não na terra, mas ele entra no próprio céu, não com sangue de bodes, de animais, mas com o seu próprio sangue, e ele abre o caminho para que nós possamos estar na presença de Deus. Nós vemos isso aí nos versos 11 e 12, diz assim: quando, porém, vem o Cristo, sumo sacerdote dos bens já realizado, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, né? Ele veio mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, ou seja, do céu, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Depois do autor falar do tabernáculo, dos sacerdotes, dos rituais da antiga aliança, que eram ineficazes para aperfeiçoar, que estavam esperando o tempo oportuno de reforma, foi o que nós vimos no domingo retrasado. Aí ele vira os holofortes agora para Cristo, né? Para Cristo e para a sua obra. Ele nos diz no verso 11 aí, quando veio, né, o que nós acabamos de ler, quando veio Cristo, o sumo sacerdote, do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão dessa criação, não com sangue de bodes ou de touros, mas pelo seu próprio sangue, ele entra além do véu, né? Ele obtém eterna redenção. Ele vira os holofotes para Cristo. Não é mais o tabernáculo da terra, não é mais a antiga aliança, agora é uma nova aliança, porque ela tem superiores promessas. Jesus, como nosso sumo sacerdote, nosso maior representante, nosso mediador, ele não entra em tabernáculo feito por mãos humanas, a figura do que está no céu, como nós vimos nos estudos aqui que Moisés fez, né, aqui na terra. E como faziam os sacerdotes levíticos, porém ele entra no céu com sangue não de animais, né? O autor faz questão de dizer essas diferenças para que nós possamos ver a superioridade do sacrifício de Cristo. Ele entra no tabernáculo no céu, não com sangue de animais, né, que eram ineficazes, que não poderiam tirar pecado, mas com seu próprio sangue, ele abre o caminho para Deus através da sua morte na cruz do Calvário. Cristo abre o caminho por nós através do seu sofrimento, da sua morte. O seu sangue é derramado e há
paga, né, a paga para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Né? Então, essa é a obra de Cristo. O autor faz questão de enfatizar a obra de Cristo como sendo maior do que a obra aquela antiga aliança. De uma vez por todas, ele ofereceu o único sacrifício de si mesmo, obtendo eterna redenção. Ele nos livra completamente de todo o mal, do pecado e do castigo eterno. Né? Cristo ele é diferente dos sacerdotes da antiga aliança. Os sacerdotes levavam um animal, matava e oferecia o sangue. Só que eles tinham que fazer todo ano. Por que eles tinham que fazer todo ano? Porque eram ineficazes, né? Eles não poderiam aperfeiçoar. Cristo, de uma vez por todas, ele não oferece outro sacrifício, ele oferece a si mesmo. Né? Ele oferece a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados, e isso, de uma vez por todas, é totalmente eficaz. Então, esse é o primeiro efeito, né, do derramamento do sangue de Cristo. Nós temos acesso à presença de Deus. Mateus 27, parece, 26, diz que o véu foi rasgado quando Cristo morre na cruz. O véu foi rasgado e nós temos acesso direto à presença de Deus. Nós não precisamos mais de um mediador terreno como somos sacerdotes. Pedro fala que nós fomos feitos reino e sacerdócio santo. No sentido de que todos nós temos acesso à presença de Deus. Na antiga aliança, os sacerdotes iam à presença de Deus em prol do povo. Na nova aliança, todos nós temos acesso à presença de Deus. E nós temos, além de acesso à presença de Deus, nós temos um mediador, um intercessor que se compadece de nós, que está ao lado de Deus e intercede por nós. É por isso que o ministério de Jesus Cristo ele é maravilhoso, ele é perfeito. Segundo efeito do derramamento do sangue de Cristo é que o sangue ele purifica a nossa consciência de obras mortas, né? Coisa que não era possível também na antiga aliança. Né? Esse efeito aqui ele é superior, porque ele purifica as nossas consciências de obras mortas. Aí no verso 13 e 14 diz assim, ó: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados o santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Né? Se os rituais, ele faz aqui uma comparação, né, entre os rituais da antiga aliança que purificava a carne e o sacrifício de Cristo que purifica de dentro para fora. Aqueles rituais purificavam apenas a carne, né? Era algo exterior. E por ser algo exterior tinha que fazer ano após ano. Mas o sacrifício de Cristo, por purificar de dentro para fora a nossa consciência de obras mortas, ele é perfeito. Os rituais da antiga aliança, como o sangue de bodes e a cinza de uma novilha, podiam santificar o povo quanto à purificação exterior da carne. É o que nós vemos aí no verso 13. Quanto mais não pode fazer o sangue de Cristo, né? Quanto mais não pode fazer o sangue de Cristo. Se aquele sangue poderia purificar o povo quanto à carne, e o sangue de Jesus Cristo, né? O sangue de animal pode fazer algo assim, e quanto mais o sangue de Jesus Cristo, né? O sangue de Jesus Cristo, ele pode purificar tanto a carne quanto a nossa consciência. O que nós vemos aqui é que o sangue de Cristo, ele purifica a nossa consciência de obras mortas. O sacrifício de Cristo, ele é mais eficaz porque ele purifica de dentro para fora. Ele purifica de dentro para fora. O que são essas obras mortas? Que nós vemos aí no verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus para purificar a nossa consciência de obras mortas. Obras mortas, gente, são tudo aquilo que produz morte. Obras mortas são tudo aquilo que produz morte, ou seja, todo pecado. A nossa consciência, ela acusa todas as nossas obras mortas, né? Tudo que nós fazemos de errado, a nossa consciência nos acusa, né? Então, fala que o sacrifício de Cristo, ele purifica a nossa consciência de obras mortas. Essas obras mortas são pensamentos, são atos, são ações, tudo aquilo que produz culpa. O sacrifício de Cristo, ele livra a nossa consciência da culpa, de maneira que podemos servir ao Deus vivo. Então essa é a vantagem do sangue de Cristo. Ele purifica a nossa consciência de obras mortas, porque quando nós pensamos, nós fazemos ou nós falamos algo de errado, nós nos sentimos culpados, não é?
Nós ficamos culpados. Eu falei aquilo, não podia ter falado aquilo. Eu fui ignorante naquilo, né? Eu usei aquilo, eu briguei com aquele irmão. Então, a nossa consciência, né, ela sempre acusa que nós somos mal. Mas o sangue de Cristo, ele purifica a nossa consciência, ele nos livra da culpa. Né? Ele nos livra da culpa. Todos os seres humanos são culpados, toda a raça humana é culpada e eles têm certeza de que são culpados, mas para o cristão, o sacrifício de Cristo, ele nos livra da culpa, né? Ele nos livra da culpa e do poder do pecado. Mas isso aqui, esse purificar da consciência de obras mortas, não significa que a pessoa vai estar livre da consequência do pecado. Né? Um exemplo, a pessoa está dirigindo bêbada e atropela uma pessoa, né? E aquela pessoa fica de cadeira de roda e ele é pego. Né? Aquela pessoa ela vai se sentir culpada, muito culpada, mas o sacrifício de Cristo, se ela for cristã, purifica de maneira que ela não tem culpa. Né? Deus perdoa. Se ela se arrepender de verdade, ela fica muito arrependida, né? Eu não podia ter feito isso, para que eu fui fazer isso? Ela fica arrependida e Deus perdoa aquele pecado. Deus perdoa, mas aí vem as consequências. O perdão de Deus não impede que ela vá presa, né? O perdão de Deus não impede que ela pague cesta básica, que ela pague indenização para a família. Então, o sangue, o sacrifício de Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas, mas nós ainda temos que lidar, né, com as consequências do pecado. Né, tem um pregador muito conhecido, que eu assisto às vezes em quando, ele chama Augusto Nicodemos. Ele nasceu na igreja, ele viveu a vida inteira na igreja, só que chegou uns 16 anos por aí, ele disse, não quero mais saber de igreja não, vou aproveitar o mundo. E fala que ele foi para o mundo e viveu muito tempo no mundo, achando que o mundo que era bom, até que um dia ele se converteu. Ele diz que com 60 anos, eu acho que ele tem 60, 70 anos, ele ainda consegue lembrar de todas as pornografias que ele viu lá no mundo. Entendeu? Então, a culpa daquilo, Deus já perdoou, mas a consequência fica. Muitas vezes, Deus perdoa a culpa, né? Deus sempre perdoa a culpa, mas a consequência fica. Então, purificar de obras mortas não significa que você pode, desculpa para pecar, eu peco, Deus me perdoa, não. Deus sempre perdoa, mas você tem que lidar com as consequências. Então, o segundo efeito aí do sangue, né, que ele purifica a nossa consciência, enquanto que na antiga aliança não havia. A antiga aliança não podia nos purificar, ela não podia nos aperfeiçoar. Terceiro efeito aí, que nós vemos do derramamento do sangue de Cristo, é a garantia da vida eterna. É a garantia da vida eterna. Verso 15 e 16. Diz assim, Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Esse por isso mesmo, né, ele retoma o que diz desde lá do verso 11. Por isso mesmo, retoma o que foi dito dentro do verso 11. Por quê? Por isso mesmo significa o quê? Que ele entrou no tabernáculo celeste, está falando de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo ter entrado no tabernáculo celeste, porque Jesus Cristo ofereceu um sacrifício de si mesmo, que era mais eficaz do que o da antiga aliança, porque ele purifica o seu sacrifício, através do seu sacrifício, a nossa consciência é purificada de obras mortas, por isso mesmo ele é mediador de uma superior aliança. Né? O que diz aí no verso 15, por isso mesmo, por tudo aquilo que ele fez, né, por toda a sua obra, ele é mediador de uma nova aliança. A nova aliança só pode ocorrer através dele. Né? Não há uma nova aliança se não houver Cristo. Né? A nova aliança só é possível se houver Cristo. Por isso mesmo ele é mediador de uma nova aliança, para que por meio da sua morte pudesse remir as transgressões de todos que foram chamados. É o que ele diz aí no final do verso 15. Por isso ele é mediador de uma nova aliança, a fim de, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados.
Então, por ele ser mediador, por ele ter feito essa obra, todas as transgressões, tanto as da primeira aliança quanto as da segunda aliança, são todas perdoadas no Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui que aquele sangue daqueles bodes e das ovelhas, dos bois, não perdoava pecado, né? Sempre era o sangue de Cristo, sempre foi o sangue de Cristo que perdoou e não aquele. Tanto da primeira quanto da segunda aliança, porque tanto na primeira como na segunda aliança, o que vale é o sangue de Cristo e não o sangue de bodes e de animais. Então, nós temos a segurança, né? A segurança da salvação, ela é aí por causa de Cristo. Nos versos 16 e no verso 17, nós vemos a figura do testamento. Ele diz aí, ó, no verso 16 e 17, ele usa a figura do testamento para demonstrar que Jesus precisava morrer para que pudéssemos herdar, né, a herança eterna, como ele diz. Diz aí, ó, no verso 16 e 17, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ele muda de figura, ele fala agora da figura do testamento. Deus tinha prometido uma herança, né? Jesus tinha prometido uma herança e para que nós pudéssemos ter acesso à herança, ele precisava morrer. Ele usa a figura do testamento. O testamento ele é muito comum, né? Nós conhecemos muito bem a figura do testamento. Então, a pessoa que está prestes a morrer, ela escreve lá, eu quero que deixe a minha casa para fulano de tal. Eu quero que deixe os meus carros para fulano de tal. Eu quero que deixe meu dinheiro para dividir para aquilo. Eu quero que dê tanto desse dinheiro para uma obra de caridade. Enquanto essa pessoa está viva, esse testamento não tem nenhum valor. Enquanto a pessoa vive, ninguém pode ir lá e pegar a casa dela e dar para fulano. Enquanto a pessoa está viva, ninguém pode dar. O testamento, ele só vale depois da morte. É o que ele está dizendo aqui. Enquanto Jesus estava vivo, né? Enquanto Jesus estava vivo, nós não tínhamos acesso. Antes de Jesus vir morrer por nós não tínhamos acesso a essa herança. Nós não tínhamos herança. É o que ele diz aí, ó. Porque, havendo o testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Isso aqui me lembra João capítulo 12, 24. Nós vemos que os gregos chegaram ali para conversar com Jesus e Jesus começa a fazer aquele discurso, né? Começa a falar isso, começa a falar, é chegada a hora do Filho do Homem, glorifica a Deus, etc e tal. Até quando ele chega numa certa altura do discurso, ele diz lá no capítulo 12, no verso 24, ele diz assim, em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Então era necessário que ele morresse para que ele poderia produzir muitos frutos. Se ele caísse na terra como autor e ficasse vivo, o autor diz que nem sumo sacerdote ele seria, porque havia aqueles que ofereciam dons segundo a carne. Mas porque ele veio e morreu, né, ele produziu muitos frutos. Nós estamos aqui graças a Deus por ele, né? Nós temos acesso à herança graças a Deus por ele. E para finalizar aí, dos versos 18 ao 22, o autor ele nos fala da importância do sangue. Né? A palavra, o versículo-chave aí é tudo se purifica com sangue, e sem sangue não há remissão. Vamos fazer a leitura do verso 18, ó. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, ou seja, para que Deus sancionasse a primeira aliança, ela precisava de sangue. E como que foi isso? Olha o verso 19. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, né? Quando Moisés pegou a lei, pegou os mandamentos e proclamou a todo o povo, ele tomou o sangue de bezerros, de bodes, com água, lã, tinta de escarlates, isopo, que era tipo uma vassourinha, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Então, quando Moisés proclamou a lei, ele pegou, né, todas essas coisas, a lã, o isopo, o sangue dos bois, e aspergiu todo o povo e aspergiu também a lei. Fala livro, mas eram as tábuas de pedra, né? Aí ele continua, e dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Aí ele vai falar, igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado, ou seja, todo o culto do Antigo Testamento girava em torno do sangue. Né? Só poderia haver culto por causa do sangue. Aí ele finaliza dizendo, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão. Né? Então nós vemos aí que tudo se purifica, né? Todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue, e sem sangue não há
remissão. Então há qualquer importância no sangue de Jesus Cristo? Eu deveria dizer que só há, né? Eu deveria dizer que só há importância no sangue de Jesus Cristo. Por isso que o nosso tema é nada além do sangue. Se você não tem o sangue, você não tem nada, né? Se você não foi lavado pelo sangue, você não foi lavada. Nós louvamos agora, né? Alvo mais que a neve, todo aquele que for lavado nesse sangue ficará o quê? Mais branco do que a neve. Né, nós louvamos também, não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue precioso, que é mais precioso do que o ouro perecível. Então, nós só temos se tivermos o sangue. O sangue é tudo, nada além do sangue. Tem uma frase de Charles Spurgeon que eu acho muito interessante, que ele diz assim, ó, qualquer coisa que você tentar acrescentar no sangue é maldito. Você não pode tentar acrescentar nada ao sangue. O sangue de Jesus Cristo é suficiente. O sangue de Cristo é suficiente para nos salvar. Então nós não podemos acrescentar nada ao sangue. Nada ao sangue. É por isso que hoje, nós já ocorreu de tudo batermos de acordo. Nós vamos participar da ceia e tudo já bateu de acordo. Nós vamos pegar o corpo e o sangue porque o Senhor nos concedeu essa graça. Quem ainda não se lavou no sangue de Cristo não tem nada. Não tem nada. Todo aquele que não aceita as vestes, é expulso do banquete nupcial. Todos aqueles que não aceitam as vestes é expulso da festa nupcial. Todos aqueles que chegam com vestes sujas, rasgadas diante de Deus é expulso da sua festa. Então nós precisamos crer, nos apegar, entender que a nossa salvação é no sangue de Cristo. Entender que nós não temos nada além do sangue. Nada além do sangue. Amém? Nós vamos, as meninas vão estar louvando agora.